Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a versículo 12. Esse é o nosso terceiro estudo indutivo do livro de Colossenses. Nós vamos ter cerca de 18 estudos nesse livro de Colossenses até o dia 18 de dezembro, é o que está previsto. E sempre vamos gastar pelo menos 1 hora, desde o começo até o final do estudo bíblico. Por causa das transmissões, os estudos bíblicos agora passam a ser às 19 horas e 30 minutos. Colossenses, capítulo 1, verso 9 a verso 12, é a oração que o apóstolo Paulo faz para abrir o livro de Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Muito bem, o tema do nosso estudo indutivo de Colossenses é andai nele. Quando nós chegarmos lá no capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, os irmãos vão entender porque o tema dessas mensagens é andar nele. E nós vamos falar hoje sobre a oração de Paulo, vivendo de modo digno de Cristo. Quando nós falamos sobre o estudo indutivo, algumas semanas atrás, nós falamos que o estudo indutivo tem 4 passos: a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação. A observação diz respeito a levantar perguntas para o texto bíblico, a fim de que ele nos diga o que ele está dizendo. A interpretação, ela é o levantamento de 3 questões básicas a respeito de o que o texto quer dizer com isso que ele disse. A correlação é qual a relação que este texto, este parágrafo que nós acabamos de ler, tem a ver com outros textos da Escritura Sagrada. Onde, em outro lugar na Escritura Sagrada, esse assunto é tratado novamente. Nós estamos falando de uma oração, então é muito interessante você comparar cada oração que o apóstolo Paulo faz na abertura de cada uma das suas epístolas. Quando você lê as epístolas de Paulo, você vê que Paulo ora em Efésios, ele ora 2 vezes na carta aos Efésios, ele ora na carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 8, nós meditamos nessa oração filipenses semana passada na reunião de oração de segunda-feira, ele ora aqui em Colossenses. Então, em cada uma das cartas de Paulo, com raras exceções, ele traz pelo menos uma oração para aquela igreja a qual ele escreve uma carta. Então, comparar os temas de uma oração com outra oração também faz parte da correlação. Qual outro lugar da Bíblia que se fala do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, de frutificar para Deus? Então, você relaciona esse texto com outros textos da Escritura. E a aplicação é, se a Bíblia está dizendo isso, o que eu devo fazer? Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós sempre temos que terminar o estudo perguntando o que é para eu fazer em função, em razão, em consequência desse estudo que eu acabei de fazer. Nós estamos estudando Colossenses indutivamente, e uma das primeiras perguntas da observação no estudo indutivo é: qual é a forma literária do texto que nós estamos lendo? Então, 2 perguntas básicas. O que é Colossenses? Colossenses é um texto narrativo, está contando uma história. Colossenses é uma profecia, está falando a respeito do arrependimento e o que Deus quer fazer no futuro. Colossenses é Apocalipse, Deus está revelando coisas por meio de símbolos, dragões, taças, selos, né, como aparece lá em Apocalipse.
O que é Colossenses? Colossenses é uma epístola, é uma carta. Quando você lê, nós chamamos as cartas de Paulo, ele já denuncia para nós o que é Colossenses. Colossenses é uma carta. Quando você lê a Bíblia, você descobre que ela tem pelo menos 9 gêneros literários. Então tem a narrativa, você pega a história de Jesus nos evangelhos, eles estão narrando, eles estão contando a história de Jesus. A história do Êxodo, lá no livro de Êxodo, é um texto narrativo. Então o texto narrativo ele tem algumas características e a carta, a epístola, ela tem umas características. Quando você escrevia cartas, os meninos hoje não escrevem carta, nem e-mail não escreve mais, né? Agora é tudo no zap, né? E olha lá que tem gente que nem usa mais palavras, usa só emoji. Você pega as conversas de alguns jovens aqui da igreja, só tem emoji. É aquela carinha do cara rindo, é a carinha do outro chorando, é a carinha do outro assustado. Conversa o dia inteiro só usando aquelas caretinhas, né? Então, a carta tem um estilo diferente. Quando você pega uma profecia, por exemplo, Isaías 53, você vê que também tem uma característica diferente. Quando nós observamos um texto, a primeira questão que nós temos que olhar é qual é o gênero literário. É uma carta, é um evangelho, é um apocalipse, é uma profecia, é uma poesia, como por exemplo os Salmos. A forma de interpretar e o que você vai procurar nesse texto é diferente. Por exemplo, num texto narrativo você procura encontrar diálogos. Sempre que alguém está contando uma história, ele coloca um diálogo ali. Numa carta não tem diálogo. Uma carta é um texto corrido, é uma pessoa só falando o tempo todo. Quando você pega uma profecia, existe o chamado oráculo. Aí tem o oráculo que fala de esperança e tem o oráculo que fala de juízo. Quando eu for explicar profecias aqui, eu vou explicar o que é um oráculo. Então, ao perceber qual é a forma literária, você já começa a saber como você vai interpretar o texto que você leu. Nós estamos diante de uma carta. Em segundo lugar, o que o texto de Colossenses 1, 9 a 12 é? Eu até já falei, alguém arrisca se lembrar? É uma oração. Fala com convicção, não perguntando, é uma oração. Você sabe que é uma oração. Então, essas duas perguntas, e está até aqui, ó, estampado aqui, ó. Essas duas perguntas, elas são básicas. Ao ler Colossenses, eu sei que eu estou lendo uma carta. Ao ler Colossenses 1, 9 a 12, eu sei que eu estou lendo uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo. A segunda questão que você precisa prestar atenção na observação de um texto é qual que é a estrutura da passagem. Como que ela foi construída. Quando você olha para esse templo aqui, esse templo tem uma estrutura, né? Ele tem colunas, ele tem o alicerce, ele tem as armações do telhado lá em cima. Tudo isso diz respeito à estrutura. Se não tiver estrutura, não adianta fazer parede, porque não vai aguentar o peso do telhado. Se o telhado não tiver a estrutura debaixo dele, não adianta colocar telha, que vai dar, como diz a minha filha, vai dar ruim e o negócio não vai funcionar. Não é? Então, num templo como esse, nós temos estrutura e nós temos também acessórios. Nós temos lâmpadas. A lâmpada podia ser simplesmente de um outro formato, mas ela foi colocada nesse formato, é um acessório. As janelas podiam ser de um vidro e, no entanto, é de outro, então são acessórios, né? Nós poderíamos pintar de verde, amarelo, pintamos de branco. Então a cor são acessórios, mas tudo isso conta quando você vai descrever o templo. Em cima da estrutura foi colocado todo o resto. Um texto também é assim. Um texto tem as frases principais e tem as frases subordinadas ou as frases secundárias. Tem a frase principal que diz o mais importante e o resto que
complementa. Esse é o caso de Colossenses. Quantas e quais são as divisões principais desse parágrafo aí de 3 versículos, 4 versículos, 9, 10, 11, 12? Nós observamos que há 3 frases principais. Paulo diz: não cessamos de orar por vocês. Essa é uma afirmação principal. Depois ele diz: nas nossas orações, nós pedimos que transbordem do conhecimento de Deus. E ele, por último, diz que o objetivo da oração é a fim de viverem de modo digno de Deus. De modo que a frase principal é a oração, não cessamos de orar. Agora, já que nós estamos orando, o que é que nós estamos orando? Nós estamos pedindo que transbordem de conhecimento da vontade de Deus. E qual que é a finalidade dessa oração? A fim de viver de modo digno de Deus. Ele faz uma afirmação principal e as outras 2 a explicam, a ampliam, a aplicam para nós. Todo texto é assim, ele tem as frases principais e ele tem as frases subordinadas. O que nos ajuda a identificar qual que é principal e qual que é subordinada? Cadê os nossos professores de português? São as conjunções. Quando você estuda classe gramatical, e essa é uma das aulas que todo mundo morre de vontade de matar e não assistir, são 10 classes gramaticais que a língua portuguesa tem. Então, essas classes gramaticais são aquilo que dão a estrutura para um texto. Cada classe gramatical vai ter uma função dentro do texto. E elas são colocadas juntas para embelezar, para dar objetividade, para transmitir a mensagem do texto bíblico. Então, qual é a estrutura? Nós observamos que a estrutura da oração tem uma frase principal: nós não cessamos de orar por vocês. Nós oramos pedindo isso, e ao orar por isso, nós queremos que Deus faça isso. Nós pedimos isso para Deus na vida de vocês. Em terceiro lugar, observe o contexto. Todo texto bíblico ele tem 2 contextos. Um interno, que diz respeito ao próprio texto que você leu, e um externo, que você precisa estudar um pouco para poder saber do que se trata. Então, no contexto interno, o que essa carta fala dela mesma? O que lendo a carta, eu descubro sobre a mensagem? Ora, nós sabemos que a carta foi enviada para Colossos, porque é para os colossenses. Colossenses são os habitantes da cidade de Colossos. Nós sabemos que quem trouxe a notícia a respeito da situação da igreja foi Epáfras. Paulo menciona isso no versículo 8. Nós sabemos que a igreja estava atravessando alguns problemas com o gnosticismo. Nós sabemos disso por causa de algumas palavras que Paulo usa, algumas críticas que ele faz a alguns tipos de pecados que estavam presentes na igreja, e quando nós estudamos o que é o gnosticismo na história do mundo. Então, estudando o gnosticismo, nós percebemos que Paulo usa algumas palavras que eles gostavam de usar para criticá-los. São observações. O que está acontecendo para que Paulo escrevesse essa carta? Epáfras o visitou na cadeia, ele estava preso, nós também aprendemos isso lendo a carta, provavelmente em Roma, e ele então conta a respeito da igreja. Ele conta coisas boas, porque Paulo agradece o que o evangelho está fazendo lá, e ele conta coisas ruins. Paulo fica sabendo de alguns problemas que a igreja está enfrentando, e ele então escreve essa carta para louvar a Deus pelas coisas boas e para orientar a igreja quanto aos problemas que ela está enfrentando naquele momento. Qual que é o histórico? A cidade de Colossos fica perto do rio fica no vale do rio Lico. E era uma cidade com comércio, ela passou por alguns problemas e ela competia com a sua vizinha Hierápolis a fim de alcançar fregueses. O Vale do Lico é o início da chamada Rota da Seda.
que vai para o Oriente. Então, quem ia para o Oriente na Rota da Seda tinha que passar por ali. A estrada passava por ali. Isso fazia dali uma rota comercial. Então, era uma cidade que conhecia muita gente diferente, estrangeiros que passavam por ali. O que é que nós já sabemos a respeito dessa carta da igreja? O que nós já estudamos até agora já nos mostrou isso que eu falei aqui. E observe os textos imediatamente anterior. Ele prepara dando graças a Deus, ele prepara a oração dando graças a Deus pelo que o evangelho estava fazendo no meio deles. E o que vem depois já é o início da epístola propriamente dita, porque aí ele começa a falar a respeito de quem é Jesus para a igreja. O tema central de Colossenses é que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E por isso nós devemos obedecê-lo. Então, quando nós falamos de contexto, nós aprendemos a respeito da espiral hermenêutica. Por isso que eu coloquei essa espiral aqui, eu coloquei ela vista do lado e coloquei ela vista de cima. Então, vista do lado, você começa com o texto, você procura saber o que o autor bíblico falou nos seus estudos. Então, quando nós estudamos teologia bíblica, nós estudamos autores bíblicos separadamente. Então, Paulo escreveu 13 epístolas. Então, eu preciso entender o pensamento de Paulo nessas 13 epístolas. Depois, nós vamos para a Bíblia toda. Paulo não é o único autor bíblico. Mas o que Pedro falou sobre isso? O que João falou sobre isso? Há alguma menção a isso nos evangelhos e no Antigo Testamento? E depois nós vamos para a história, para a geografia, para a cultura, para entender o que está acontecendo ali naquela região. Quando você lê a história de Jonatas, 1 Samuel 14, você é informado que Jonatas e o seu escudeiro estavam dentro de uma penha e que eles estavam conversando com os filisteus e de repente um soldado filisteu fala assim: sobe para cá e nós vamos te dar uma lição. Como assim? Ele está dentro de um buraco? Ele estava dentro de um buraco e para ir aonde o filisteu estava, ele tinha que escalar uma penha. E aí o terreno ele é uma ladeira. Quando ele sobe, ele coloca o seu escudeiro de gatinho e sai empurrando os soldados filisteus, tropeçando no cara e rolando o penha abaixo. O resultado foi uma grande vitória e começou a guerra entre Saul e os filisteus nesse momento. Como que a gente sabe disso? Procurando no mapa de Israel um lugar chamado Miquimás. Quando você vê a fotografia do lugar, aí você entende por que teve essa confusão toda e por que Jonatas pôs o escudeiro dele de gatinho e saiu derrubando os outros pelas costas dele. Havia uma ladeirona e eles estavam subindo essa ladeira, meio que engatinhando para chegar lá em cima. E ele usou isso a favor dele para derrotar os filisteus. Então a geografia ajuda a entender. Quando você estuda João 5 e Jesus vai no tanque de Betesda, como é que você imagina o tanque de Betesda? Eu imaginava antigamente que era uma piscinona ao ar livre, com aquele solão esquentando a cabeça de todo mundo. Depois eu descobri que não. A piscina, o tanque de Betesda, ficava num lugar fechado como esse templo. Então tinha uma cobertura. E para chegar ao tanque, eram 2 tanques, você tinha que passar por corredores bem estreitos, como esses aqui do banco. Haviam paredes e colunas, e as pessoas, para chegar até a piscina, eles tinham que passar por esses corredores estreitos. Nesses corredores tinha gente doente, sentado, deitado lá o tempo inteiro. Ou seja, para Jesus entrar no tanque de Betesda e chegar lá na beirada da piscina, ele teve que sair escolhendo onde é que ele ia pisar, para não pisar no pé de ninguém, no dedo de ninguém, na mão de ninguém. E a Bíblia diz que ele foi lá e naquele monte de gente doente, apertado num só lugar, com telhado e tudo, ele curou só uma pessoa e foi embora. Então, entender a geografia te ajuda a entender melhor o texto. Quando Jesus está andando e uma multidão vem atrás dele, Lucas capítulo 5, ele encontra com um leproso. Aí você estuda que o leproso não podia ficar na cidade. O que aquele leproso estava fazendo lá?
Quando o leproso ia na cidade, ele só podia ir se ele gritasse o tempo todo: leproso, 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 para as pessoas o virem e saírem de perto, porque ele tinha uma doença contagiosa. Então Jesus está andando e o leproso aparece. E aí, quando ele aparece, a impressão que você tem é que ele chegou lá e abraçou as pernas de Jesus, mas ele não fez isso. Ele estava longe de Jesus. Por que a gente sabe que ele estava longe de Jesus? Porque a Bíblia diz que para Jesus tocar nele, Jesus teve que esticar o braço. Estendendo a mão, tocou nele. Então, entendendo o que a Bíblia ensina sobre a lepra, e como era o costume a respeito da lepra, você entende melhor o texto. Nós chamamos isso de contexto. E você começa com o texto que você leu, você vai abrindo e subindo cada vez mais em direção à Bíblia toda e o ensino secular para te ajudar a entender o texto. O texto está na base. Então, quando nós levantamos essas perguntas, nós estamos construindo essa espiral, abrindo, abrindo, abrindo cada vez mais para entender o que a Bíblia está querendo dizer para nós. Quarto lugar, observe então as classes gramaticais. Eu disse que são 10. Tem verbo, tem substantivo, tem adjetivo, tem advérbio, tem artigo, tem número, tem interjeição, tem preposição, tem conjunção, e aí vai até chegar a 10. Uma vez um aluno me disse que tinha 11. Aí eu perguntei para ele qual que era a 11ª, até hoje ele está procurando na gramática dele para me explicar qual que é essa 11ª. Né? São 10, e nós trabalhamos com ela. E na observação você procura identificá-las. Onde estão os substantivos no nosso texto? Onde estão os verbos? Quais são os tempos deles? Se ele está nesse tempo, o que ele quer dizer com isso? Tem algum adjetivo? Tem alguma interjeição? Tem algum advérbio? E aí nós vamos perguntando isso para o texto e ele vai nos dizendo. Quando você começa a observar Colossenses 1, 9 a 12, chama a atenção 4 gerúndios. Lembra do gerúndio? Ando, endo, indo, né? Amando, fazendo, partindo. Então, o gerúndio, ele é o tempo e o modo verbal que indica uma ação em movimento. Ela está acontecendo e ela é contínua. E aqui no texto nós temos 4 gerúndios colocados um depois do outro. Quando você estuda o gerúndio, você aprende que ele sempre responde à pergunta como. Como fazer? E daqui a pouco eu vou mostrar o que Paulo diz e o que os gerúndios respondem no texto. Tem outras questões para a gente observar, mas a gente vai observando somente aos poucos. Olha os sujeitos e os objetos. O que mudou na forma da escrita? Por que de repente ele está usando um verbo no passado e ele passa a usar verbos no presente? Quando você lê o Salmo 85, os 3, 4 primeiros versículos, os verbos estão no passado, o meio do Salmo, os verbos estão no presente, e no final do Salmo, os verbos vão todos para o futuro. Isso mostra que o Salmo tem três divisões naturais, uma com os verbos no passado, outra com os verbos no presente e outra com os verbos no futuro. Quando você vê Jesus conversando com os discípulos na estrada de Emaús, o tempo do verbo que eles usam para responder à pergunta de Jesus é muito interessante. Eles dizem, mas só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias. Aí Jesus pergunta, o que aconteceu? Quais eventos? Aí todos os verbos vão para o passado imperfeito, pretérito imperfeito. Nós esperávamos, nós achávamos, ou seja, a gente tinha uma convicção no passado, e agora, depois da morte de Jesus, nós não temos mais, porque ele morreu. E é então que Jesus fala assim, nécios, vocês não prestaram atenção na Escritura? Jesus, nossa Bíblia ficou com uma tradução assim, branda, nécios. A gente não sabe o que essa palavra significa, então a gente até gosta de falar. Nécio significa assim, ignorante, vocês não sabem de nada, vocês não estudaram a Bíblia.
Foi isso que Jesus quis dizer naquele momento. Aí Lucas diz que a partir de Moisés, ele explica todos os textos bíblicos do Antigo Testamento que dizem respeito a ele. Os verbos são fortíssimos para nos ajudar a entender como estava o sentimento daqueles dois discípulos naquele momento. Eles estavam sem esperança, porque os verbos foram para o passado e foram para o passado imperfeito. Não é? Quando você estuda a certeza da salvação, uma doutrina que um monte de gente por aí não gosta, todos os verbos estão no passado definitivo. Nós chamamos de aoristo no original grego. Fala de um passado que já foi realizado e que não pode ser mudado mais. Ele te elegeu, ele te salvou, ele te santificou, ele te justificou. Verbos no passado completo, no passado perfeito. E aí, isso te traz certeza, porque não tem como mudar o que aconteceu. Então, estudar as classes gramaticais te ajudam a observar o que o texto quer dizer. Observe as conjunções. Duas classes gramaticais são muito importantes para entender frases principais e frases secundárias. As preposições, que ligam uma palavra com a outra. O que é uma preposição? Por definição, uma preposição é uma palavra que liga outras palavras. De, para, com, em, a. O reverendo Hélio veio de Anápolis. A expressão de liga o verbo vir da cidade da onde eu vim, que é Anápolis. Então, as palavras são ligadas por preposições. E as conjunções ligam as frases. Eu gosto muito de caju, porque o caju é uma fruta saborosíssima. Então, o porquê ligou a segunda frase à primeira frase. E nós temos uma frase desse jeito aqui. Nós temos conjunções que ligam uma frase na outra aqui no nosso texto. Tendo dito isso, só para a introdução, semana que vem tem mais. Qual que é o contexto, então, de Colossenses? Como eu disse, Paulo está abrindo uma oração, e nessa oração ele pede a Deus que aqueles irmãos frutifiquem em toda boa obra. Como eu estava vindo de Goianésia ontem, e tem muito cajuzinho na beira da estrada, olha quem eu coloquei aqui. É o caju, né? Frutas nossas. E a mexerica. Sempre que a gente fala do fruto do Espírito Santo, a gente lembra da mexerica. Tem gente que lembra de uva, mas a uva não é a melhor ilustração, não. A mexerica é melhor porque ela está dentro da casca, é gomo, fica mais fácil de explicar, que a gente acha que cada uva é uma fruta diferente, aí fica diferente do que Paulo ensina sobre o fruto do Espírito. O relatório de Epáfras com respeito ao impacto do Evangelho em Colossos foi muito positivo, ao ponto de deixar Paulo empolgado com a igreja daquela cidade. O que Paulo ficou sabendo da igreja? Que ela produzia fruto e crescia entre eles, espalhando-se. O Evangelho estava produzindo fruto na vida deles. Paulo vai usar a palavra fruto de novo na oração, frutificando em toda boa obra. Paulo ficou sabendo que isso aconteceu porque eles entenderam a graça de Deus, na verdade, e nela foram instruídos por Epáfras. Eles receberam um ensinamento sólido a respeito do Evangelho, versículo 7. E Paulo também ficou sabendo que o resultado disso na vida deles revelou-se no seu amor pelo Espírito Santo, no versículo 8. Aí, ele então abre a oração com uma expressão muito interessante. Por esta razão, olha a conjunção aí, por esta razão. Qual razão? A razão de que o Evangelho chegou lá em Colossos estava produzindo fruto. A razão de que eles entenderam a graça e Deus estava trabalhando na vida deles. A razão de que eles estavam amando e servindo ao Espírito Santo. Por esta razão, não cessamos de orar por vós desde o dia em que o ouvimos. A oração de Paulo era motivada pelo relatório de Epáfras a respeito da vida da igreja. Então, o Evangelho estava produzindo fruto entre eles.
Eles estavam colhendo coisas boas da relação que eles estavam tendo e criando com o evangelho da graça de Deus. Então, qual é o tema e o objetivo da oração que o apóstolo Paulo faz? Ele diz: nós não cessamos de orar por vós. Pelo que eles oram? Aí ele vai dizer duas coisas a respeito de pelo que ele está orando. O objetivo dessa oração é buscar com Deus o aprofundamento do nosso relacionamento com Ele, com a finalidade de vivermos para o seu inteiro agrado. Paulo faz isso com dois argumentos na oração. Primeiro, ele ora para que os colossenses transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha a frase aí, ó. Não cessamos de orar por vós e de pedir. O que ele pede? Ele pede que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Então, qual que é o tema da oração? Conhecer a Deus plenamente. Mas é conhecer a Deus? Exatamente isso? Não. Conhecer a vontade de Deus. Olha aí no texto. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E esse pleno conhecimento deve acontecer em toda sabedoria e entendimento espiritual. E o objetivo de se conhecer a Deus é a fim de viverdes por modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então, o primeiro ensinamento do texto, que é a primeira frase da oração, é transbordar do conhecimento da sua vontade. Nós devemos orar para conhecermos a vontade de Deus. Não é? Então observe aqui, ó, transbordar do conhecimento da vontade de. 3 preposições. O conhecimento, o pedido é transbordar do conhecimento. O que nós devemos conhecer? A vontade, e essa vontade ela é de Deus. Não é a vontade do pastor, não é a vontade do presidente do Supremo Concílio, é a vontade de Deus para nós. Nós devemos orar por isso. Então, sempre que você vai orar nas suas orações individuais e pela igreja de Vila Nova, ore para que a igreja e que você transbordem do conhecimento de Deus. Conhecimento aqui não é conhecimento intelectual, saber todas as doutrinas bíblicas de cor. É conhecimento relacional. Você que é casado, você conhece bem o seu marido te conhece bem, pelo menos melhor do que os outros. Então você sabe exatamente como agradar o seu marido, exatamente como atormentar o seu marido. E vice-versa. Eu fui pastor de um diácono, que ele só chamava a esposa dele de Maria. Eu até tinha acabado de chegar na igreja, achava que o nome dela é Maria. Aí um dia eu fui conversar com ela e me dirigi a ela: ó, dona Maria. Não, meu nome não é Maria não, pastor. Eu falei: mas seu marido só te chama de Maria? Mas é porque ele sabe que eu não gosto e ele fica falando isso o tempo todo. Mas eu sei que a minha esposa não gosta e eu só chamo ela pelo nome do que ela não gosta. Esse cara ama demais a esposa, né? Era um diácono da igreja. Chamei ele no gabinete e falei: peraí, você só chama a sua esposa pelo nome que ela não gosta? Na frente de todo mundo, inclusive do seu pastor, para ele chamá-la também do nome que ela não gosta? Imagina a situação. Mas por que ele chamava ela de Maria? Porque ele sabia que ela não gostava. Um dia eu fui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para uma semana de reuniões do Supremo Concílio lá. Eu era presidente do sínodo. Então eu fui para São Paulo. Fiquei 10 dias lá em São Paulo. Todo dia tinha pudim de leite moça na sobremesa do almoço. A gente estava no hotel, o hotel sempre tem pudim de leite moça na sobremesa do almoço. Comia fartar. Quando eu cheguei em casa, imagina o que estava em cima da geladeira me esperando. Pudim de leite moça. E eu comi tudo sozinho, não reparti com ninguém.
estava uma delícia. Minha esposa fez para mim, porque ela queria me agradar. Eu podia falar assim, nossa, enjoei de comer doce de leite moço essa semana, estou enfastiado. Que nada, eu comi foi mais, em vez de comer 10 dias, eu comi 11. E o último foi ela que fez, que é mais gostoso ainda. Então, a esposa sabe como agradar o marido, e o marido sabe como agradar a esposa. E vice-versa. E também sabe como desapontá-la, e ela sabe como desapontá-lo. Porque eles se conhecem no seu relacionamento. A Bíblia diz que é esse tipo de conhecimento, nesse grau, que nós devemos ter com Deus. Saber o que Ele quer de nós, e nós sabermos como agradá-lo. Nós vamos aprender como agradá-lo, e nós vamos saber como Ele trata a gente. Então, Paulo ora para que a igreja transborde. Então não é para conhecer Deus um tiquinho assim só, não. É para conhecer transbordando. Quando você enche lá o copo de água e não fecha a torneira, ele enche, enche, enche e derrama. Se você não prestou atenção, ele fica ali derramando a noite inteira. Quando você acorda de madrugada para beber água às 3:30 da manhã, você sai nadando na sua cozinha de tanta água que derramou no copo que você não fechou a torneira direito. Transbordou, esparramou para tudo quanto é lado. Deus espera que nós o conheçamos desse jeito, com abundância, com detalhes, com intimidade. Então Paulo ora para que o conhecimento de Deus em nós não seja meio tanque, não seja tanque vazio, não seja tanque cheio, mas seja um tanque que derrama. Derrama a ponto de ir molhar o pé dos outros. Ou seja, as outras pessoas sejam envolvidas no nosso relacionamento com Deus. Essa é a frase principal da oração. As palavras que chamam a atenção é a palavra transbordar, a palavra conhecimento e a palavra vontade. Às vezes nós falamos sobre a vontade de Deus na igreja e assim a gente faz aquele ar assim de mistério, como se fosse a coisa mais complicada da face da terra. E às vezes nós complicamos o assunto da vontade de Deus porque a gente quer uma vontade bem específica para a gente não ter que tomar a decisão. Deus tomar a decisão no nosso lugar. Mas o que a Bíblia diz é que se nós conhecermos a Deus com profundidade, nós saberemos tomar as nossas decisões porque nós conhecemos a vontade dEle, a mente dEle. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Abre lá e leia para nós. Quem achar primeiro pode ler. Primeira Tessalonicenses 4, 8. Esse é 1 Tessalonicenses 4, 8? Vai lá. Esse é o 8? Então é o 7 que eu quero. 1 Tessalonicenses 4, 7. Isso. Isso. É esse que eu queria. Não, eu também. Então, ó, o que ele está dizendo? Que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, a nossa santificação. Tem alguma coisa errada aqui. Espera aí. É outro versículo, mas esse aí serve. Depois eu acho o outro, porque o outro diz com todas as letras. Essa é a vontade de Deus para as vossas vidas, a vossa santificação.
É o 3, né? Lê para nós. Então a palavra santificação no capítulo 4 de Tessalonicenses aparece 3 vezes. Qual que é a vontade de Deus? A santificação. Quais são as coisas que ficam fora da santificação? Os pecados sexuais ficam fora. Então, se eu cometo e gosto de cometer os pecados sexuais, eu estou fora do projeto de santificação de Deus para a minha vida, para a nossa vida, né? Então, basicamente, Paulo está dizendo que o que é a vontade de Deus para as nossas vidas? A nossa santificação. Se santifica, tem a ver com a vontade de Deus. Se não santifica, não tem a ver com a vontade de Deus. Então eu recebi uma proposta de emprego novo. Nessa proposta, me foi dito que eu vou ter que mentir, que eu vou ter que esconder informações do fisco, vou ter que fazer caixa 2 na empresa. Isso tem a ver com a vontade de Deus? Então esse é um critério para você que é cristão aceitar ou não aceitar uma proposta de emprego. Ah, pastor, mas se eu não aceitar esse emprego, eu não vou ganhar o salário. Quem é que supre a sua vida? Deus o suprirá. E é muito melhor ser cristão ganhando menos do que ganhando muito e estar na contramão da vontade de Deus. Isso é sério. Você pode comprometer a sua eternidade por causa de uma decisão como essa. A quem você obedece mais? Ao mercado de trabalho e o salário que ele paga? Ou a Deus e a sua vontade? E isso vale para todo mundo. Quando a gente é pastor e vai trocar de igreja, vocês acham que esse tipo de tentação não vem? Aí eu era seminarista, quarto-anista, nosso professor estava dando aula de teologia do Antigo Testamento, e ele então recebeu a proposta para ser pastor lá no Paraná. E a igreja era uma igreja pequena, ofereceu para ele 5 salários mínimos por mês de salário. Ele foi lá, conheceu a igreja, amou a igreja, disse que a igreja era amabilíssima. Aí, na mesma época, uma igreja de São Paulo o convidou, ofereceu para ele 10 salários mínimos, o dobro. Mas era uma igreja cheia de problemas, tinha fofoca para tudo quanto é lado. O conselho disse: tem um monte de problema para você resolver quando você vir para cá. Aí ele chegou lá para a gente, pediu oração, antes de saber exatamente qual eram as 2 igrejas, antes de visitá-las. Orem para que eu saiba qual a vontade de Deus para a minha vida. Aí quando ele voltou da visita às 2 igrejas, nós perguntamos para ele: é claro que eu vou para que paga mais. Então o único critério que ele usou como base foi o salário. Eu nem sei como é que foi o resultado depois. Mas será que é sempre o salário que determina para onde que eu vou? Né? Às vezes eu aceito um salário melhor, mas vou ficar muito mais cansado, não vou ter tempo para a família, aí vem o divórcio, aí o filho fica depressivo e um monte de problema vem para dentro de casa porque eu preferi um só critério em vez de olhar todo critério e perguntar qual era a vontade de Deus. Isso não quer dizer que você vai aceitar agora só emprego que paga pouco, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você deve sempre perguntar pela vontade de Deus e avaliar todo o custo-benefício, os prós e contras, partindo da vontade de Deus e não simplesmente do mercado de trabalho. Não é? Ore por isso. Conhecer a vontade de Deus tem a ver com essas questões. E a segunda frase, então, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é só conhecer a Deus, mas é conhecer a Deus com sabedoria. É conhecer a Deus com entendimento espiritual. Olha a frase de Provérbios 3:13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Sabedoria, entendimento. Isso nós chamamos de correlação. Então, Provérbios nos ajuda a entender o que é isso. Se eu procuro conhecer a vontade de Deus com sabedoria e entendimento, o que eu vou encontrar? Como é feliz o homem que acha a sabedoria, que obtém o entendimento. Então,
Gastar tempo procurando entender qual a vontade de Deus e discernir isso, pode sim trazer alegria como resultado para as nossas vidas. Então, como que eu posso transbordar do pleno conhecimento de Deus? Procurando com sabedoria e entendimento espiritual. Aí você vai ler Provérbios, toda hora Provérbios faz assim: compra sabedoria, adquire a sabedoria, busca a sabedoria. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, e eu queria conhecer a vontade de Deus, eu ficava perguntando, como que eu vou fazer isso? Aí eu estava lendo Provérbios, compra sabedoria. Eu comecei a comprar comentário bíblico. O primeiro comentário bíblico que eu comprei foi um comentário de Efésios. Marquei tanto que ele quase rasgou, tanto eu marcar aquele livro. Comprar a sabedoria envolve investir bens financeiros nisso. Participar de um encontro de casais, você está comprando sabedoria para a sua família. Gastar tempo estando na escola dominical, você gasta gasolina, você gasta passagem de ônibus. Você está investindo na sabedoria espiritual da sua casa. Ler um bom livro, ler a Bíblia, você está adquirindo sabedoria. Sabedoria da palavra de Deus para conhecer a Deus. Só que Paulo coloca isso como um motivo de oração. Ore por isso. Ore para que você seja sábio ou sábia. Ore para que você tenha entendimento espiritual, saiba discernir as coisas. O segundo ensinamento, então, para que ter sabedoria e conhecer a Deus? Olha o que diz o texto. Deixa eu voltar aqui para o meu texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz: e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, ponto e vírgula, a fim de que? A fim de que é uma expressão que indica resultado e também propósito. Qual o propósito de pedir conhecimento e sabedoria e entendimento para Deus? Ele diz: viver por modo digno de Deus. Olha o que ele diz aí: a fim de viverdes por modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, e por isso que eu pus as plantinhas crescendo. Você vai crescer. Ele diz, a fim de viverdes por modo digno, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha a frase conhecimento de Deus aí de novo. Na primeira frase, ele ora para que nós transbordemos do conhecimento da vontade de Deus. O resultado de conhecer a vontade de Deus é o que acontece no versículo 10. Nós conhecemos o próprio Deus. Quando você conhece a vontade de alguém, é um sinal de que você o conhece. É ou não é? Então, o objetivo da oração, e está dentro da oração que o apóstolo Paulo faz, ele não só ora para que a gente conheça a Deus, ele ora para que a gente conheça a Deus para viver de modo digno dele. Então, você procura conhecer a moça com a qual você vai se casar, para se casar com ela. Não é só para conhecer e dizer, agora o que eu conheço eu vou procurar outra. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que é o casamento, né? E nem menos ainda o namoro. Nós não namoramos só por namorar e só para namorar. Nós namoramos porque nós achamos que pode ser que vai dar certo e essa moça, aquele rapaz vai virar o nosso futuro cônjuge. A intenção do namoro, ela é importante. Não é só passar um tempo com a menina, é conhecê-la para ver se vai dar certo se casar com ela. Isso dá propósito para o tipo de relação. Aí, quando ele fala que é para viver de modo digno de Deus, surge a pergunta: como eu posso viver de modo digno de Deus? Lembra dos 4 gerúndios? Agora eles aparecem.
Como que eu posso viver de modo digno de Deus? Frutificando em toda boa obra. Como que eu posso viver de modo digno de Deus? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como que eu posso viver de modo digno de Deus? Sendo fortalecido com o poder de Deus. Como que eu posso viver de modo digno de Deus? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos à herança dos santos na luz. Então, eu posso viver de modo digno de Deus, em primeiro lugar, frutificando em toda boa obra. Fazendo coisas boas para as pessoas. Quando eu faço coisas boas para as pessoas, eu mostro para elas que eu conheço a Deus e vivo para Ele. Então, boas obras têm um papel importante no nosso testemunho. E tem um papel importante no nosso relacionamento com Deus. As boas obras não salvam, mas elas mostram que nós somos ou já fomos salvos. Quem ama a Deus, pratica boas obras. Se eu digo que amo a Deus e faço mal às pessoas, então eu não amo a Deus, eu amo outra coisa. Né? Aí ele diz mais, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aí você já viu uma planta crescendo, lembra daquela história do feijão, que seu filho fez a tarefa de casa, de acompanhar o feijão crescendo? Todo mundo já fez esse trabalho da escola. E é exatamente isso daqui. Ele surge e ele começa a crescer, uma hora ele vai florescer e ele vai dar os seus frutos. A nossa vida também é assim. Frutificando, dar frutos. E aí, qual outro assunto da Bíblia que diz respeito a fruto? Todo mundo sabe. O fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Tudo isso é frutificar em boa obra. E então você vai crescer. Conhecer a Deus é uma experiência de contínuo crescimento. Você cresce nisso. Se você busca conhecer a Deus, o que corre o risco de acontecer é você conhecê-lo cada vez mais. Amá-lo cada vez mais. Servi-lo cada vez mais. Fala de ser fortalecido com o poder de Deus. Mesma frase que ele usa em Efésios capítulo 1, quando ele ora para que a igreja experimente o poder de Deus. Só que lá ele usa 4 palavras. Aqui ele usa menos. Ele usa só 2. Ser fortalecido e poder. Essas 2 palavras são palavras bíblicas para poder. A palavra fortalecido é a palavra dinamon, da onde vem a palavra dinamite. É o poder da ação milagrosa de Deus na sua vida. E a outra palavra que é traduzida aí no texto por poder, também é a palavra dinamis. Ele usa dinamis. Conhecer o poder da ação de Deus na vida das pessoas. Poder gracioso de Deus. Lá em Éfeso ele usa 4 palavras diferentes com essa mesma frase. O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, que esse poder que nos fortalece é uma obra de Deus na nossa vida, porque o verbo está na voz passiva. Se o verbo está na voz passiva, eu sofro a ação. Se o verbo está na voz ativa, eu realizo a ação. Então, ser fortalecido é Deus agir, é Deus fazer a ação na minha vida. É Ele quem te fortalece. É uma ação do Espírito Santo na sua alma, no seu coração, no seu entendimento. E ele então ora para que esse poder do Espírito Santo agir em nossa vida seja total. Todo o poder. Um pouquinho sim de poder resolve, pastor. Não, todo o poder de Deus agindo na sua vida. Oração. O poder é segundo a força da sua glória. Eu coloquei aqui, toda vez que a gente pensa em glória de Deus, a gente lembra do sol no meio das nuvens, né? Aí eu achei esse aqui bem brilhante, bem claro, e aqui nessas florestas de inverno, né? Glória de Deus. Como que eu defino a glória de Deus? Uma vez nós perguntamos para o nosso professor de teologia, o que é glória de Deus? Ele disse que a glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus. Então, a glória de Deus é o poder, a força, a eternidade, a infinitude, o amor, a benignidade, a longanimidade, tudo isso somado.
A glória de uma pessoa é a soma das suas virtudes. Então, qual que é a glória da Jordana, qual que é a glória do Ricardo? A soma das suas virtudes. Você pega tudo de bom e soma. Tem, a glória aí nesse sentido é a eternidade, né? Então, as palavras, elas têm as formas de serem usadas. Quando fala isso, partir para a glória é ir morar na eternidade, que é onde Deus está, por isso glória. Então, a glória de Deus é a base do poder que Deus age na nossa vida. Lembra lá do Antigo Testamento, quando o tabernáculo foi inaugurado e a glória de Deus encheu o tabernáculo? A casa se encheu de fumaça. Foi uma forma física de mostrar que Deus estava ali, a Shekinah. Agora, no Novo Testamento, Paulo diz que a Shekinah, a glória de Deus, habita em nós. Nós somos o santuário, a igreja, o santuário de Deus. Este poder se manifesta como na minha vida? Como que a glória de Deus se manifesta na minha vida? Perseverança, que é resiliência, uma palavra que a gente está aprendendo a usar de 5 anos para cá, e longanimidade, que é paciência. Resiliência é aguentar as tribulações. Quando a Bíblia fala de perseverança, tem esse sentido negativo de aguentar o peso nas costas. Então, a pessoa perseverante é aquela que aguenta. Não é simplesmente aquela que empurra, mas é aquela que aguenta o peso. Ela não deixa o peso cair. E a longanimidade é a paciência, é a capacidade de esperar. Então, é você perseverar por muito tempo. Perseverar com paciência é perseverar, aguentar as dificuldades por muito tempo. Perseverar diante dos adversários, diante das adversidades, diante dos opositores. Nós sempre perseveramos diante de uma força oposta. Por quê? O normal é desistir. Então, o perseverante é aquele que não desiste. E não desiste porque tem paciência. Se você não tem paciência, você desiste logo. Não é assim que você fala para o seu filho quando ele fica pedindo, aí você desiste. A Joyce pediu um cachorro para nós 2 anos. Aí chegou uma hora que a paciência acabou e a gente desistiu. Aí nós arrumamos o cachorro para ela. Já tem 15 anos que ela tem o cachorro. A cachorrinha já é uma velhinha de quase 100 anos de idade, né? Mas ela perseverou com paciência até ganhar. Só contando a história para vocês, ela pediu um cachorro, a gente não queria dar, e aí então, então tá, Jorge, nós vamos te dar o cachorro. Mas tem que ser do jeito que eu vou falar agora. O cachorro tem que ser fêmea, tem que ser um mestiço pincher com chihuahua, e tem que ser malhado de branco com marrom. Se você achar esse cachorro, você pode falar que eu vou lá e compro. Isso foi domingo, 5h30 da tarde. Segunda-feira, 9h30 da manhã, a Joyce me liga: pai, achei o cachorro. Como é que é? É uma fêmea, pincher mestiça com chihuahua, malhada de branco com marrom. E ela custa R$60, só tem que pagar. Vai falar que Deus não escuta oração de filho? É? Então, como foi resposta de oração, não teve outra escolha. Está lá e a bichinha já está com a gente há 15 anos. Né? Então, paciência, perseverança e longanimidade. E por fim, dando graças ao Pai. Como que eu vivo de modo digno de Deus? Vivendo uma vida de gratidão. A gratidão é dada com alegria. Olha aí no texto. Com alegria, dando graças ao Pai. Não é só agradecer, é agradecer com alegria. Você agradece com alegria? Senhor, como é bom ser membro da igreja de Vila Nova, tem que pegar 3 ônibus, andar 4 quarteirão. Oh, como é bom, né? É assim que a gente agradece? Às vezes é. A gente agradece reclamando, né? Não, agradecer
com alegria. É a oração do texto. E agradecer porque Deus nos deu a herança nos céus. Olha aí. Graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agradecer porque nós temos um lugar no céu para viver. Toda a nossa gratidão, por qualquer motivo, é baseada na nossa herança. Nós agradecemos porque fomos agraciados. E nós fomos agraciados com a eternidade. A eternidade é muito maior do que os anos que a gente vive aqui na terra. Porque viveremos a eternidade com Deus, devemos aprender a viver vidas gratas aqui. Paulo coloca isso como motivo de oração. Como que eu posso viver de modo digno de Deus? Frutificando, crescendo, sendo fortalecido pelo próprio Deus e sendo agradecido a Ele porque nos deu o céu por herança. Quais são as aplicações? Como que a gente anda então com Jesus? Primeiro, andamos com Deus para saber a sua vontade e por que sabemos a sua vontade. Eu quero andar com Deus para saber quem Ele é e o que Ele quer. E eu quero andar com Deus porque eu já sei quem Ele é e o que Ele quer. Nós já conhecemos a Deus e nós continuamos conhecendo a Deus. Nós já conhecemos a verdade e cada dia o conhecimento da verdade aumenta no nosso coração. Você entende isso? Onde está a vontade de Deus mesmo? A vontade de Deus é a nossa santificação. Mas onde que ensina sobre a vontade de Deus para nós? Na Bíblia Sagrada. Então, ler a Bíblia é um exercício de aprendizado da vontade de Deus para as nossas vidas. Se eu não gosto de ler a Bíblia, é porque eu tenho dificuldade de gostar, de saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Certo? Transbordamos do conhecimento de Deus quando somos cheios do Espírito. Se o conhecimento é para transbordar, como que eu vou transbordar? Sendo cheio do Espírito. E aí tem mais 5 gerúndios lá em Efésios 5, 18 a 21 para você aprender. Já que você sabe que o gerúndio responde à pergunta como? Como eu posso ser cheio do Espírito? Leia a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, verso 18 a 21, e separe lá sublinhando os 5 gerúndios. Cada um daqueles gerúndios te explica como ser cheio do Espírito Santo. E aplica. Vai ser uma bênção. O Senhor Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, quem recebe o Espírito transborda rios de água viva do seu interior. Deus encherá do seu Espírito aqueles que lhe o pedirem, pois Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, 13. Quem bate, abrir-se-á. Deus dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Mateus capítulo 7, capítulo 6, diz que ele dará coisas boas. Então, dar coisas boas é encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é dar coisas boas para nós. Motivos de oração. Se é para orar sobre essas coisas, então ore por e para conhecer a Deus e a sua vontade. Deve ser o nosso compromisso número 1 de oração. Sempre que você for orar, comece glorificando a Deus pela sua salvação e pedindo que você o conheça com mais profundidade. É a oração do apóstolo Paulo aqui em Colossenses 1. Segundo, ore por e para viver de modo digno de Deus, viver de modo digno de Cristo. Que isso deve ser o nosso compromisso número 2 de oração. Frutificar, crescer, ser fortalecido e ser agradecido cada dia. E terceiro, os demais pedidos só podem vir depois desses 2. Você vai pedir por dor nas costas, aumento da farmácia, quando é aluno pela prova do vestibular. Aqui na igreja, ultimamente, a gente ora por TCC toda semana, porque tem gente entregando TCC no final do ano, né? Então, a gente ora por aquilo que está apertando a gente.
Mas antes disso, não é errado orar por essas coisas, a Bíblia diz que nós devemos orar por todas elas, mas a gente tem o costume de esquecer de orar pelas coisas espirituais antes das coisas materiais ou das situações que a gente precisa da